paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, minhas queridas e amadas irmãs. Glória a Deus. Missionária Sônia Regina, de Recife, Pernambuco, mais uma vez aqui junto de vocês, para levar essa palavra ao teu coração. A palavra do coração de Deus para o seu coração. Aleluia. Irmãos e irmãs, eu quero agradecer ao Senhor, porque tem me chegado muitos áudios, tem chegado no meu privado muitas pessoas que ouvem os meus áudios e estão sendo abençoadas. Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Não só os meus áudios, mas os áudios de muitos companheiros nossos, de pastores, de presbítero, de irmãs, que oram, que dão a palavra do Senhor. E esses áudios têm ido a lugares tão distantes, que nem imaginamos. São distribuídos por vários grupos. Tem pessoas que têm me agradecido no privado, de lugares muito longínquos, do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Maranhão, de Minas, da Bahia, que não é nem tão longe, é Nordeste, a Paraíba também, que é Nordeste, Rio Grande do Sul e muitos outros lugares, onde esses áudios têm chegado, têm alcançado vidas. E eu glorifico a Deus, aleluia, porque nós temos acesso, irmãos, para pregar essa palavra. Então não se cale. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Porque alguém vai ouvir. E ela vai causar efeito. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz o que lhe apraz. Para que ela foi enviada. Glória seja dada ao nome de Jesus. É por isso que temos que falar essa palavra. É por isso que temos que pregar essa palavra. Essa palavra, ela nos alimenta, irmãos. Essa palavra, ela nos traz força, ela nos ensina como devemos andar na presença do Senhor. Como devemos andar. Irmãos, tem me chegado muitos áudios pedindo orações e palavras pela família. Família. Família é um projeto lindo de Deus, irmãos. Tudo começa com a família. Deus projetou a família quando criou Adão e Eva. O projeto de Deus é que todas as famílias, todos os lares sejam felizes. Mas nem todos são. Para que isso seja concretizado, irmãos e irmãs, cada membro da família deve cooperar, fazer a sua parte. Sabendo, tendo a consciência que somente com a presença de Deus dentro do lar, isso será possível. O marido, ele deve amar a sua esposa com um amor sacrificial, como diz a palavra. A esposa deve ser submissa ao marido. Palavra forte, não é missionária, mas é a Bíblia que ensina. Sendo fiéis um ao outro. O que está difícil hoje em dia, né, irmãos? Mas a palavra é que nos ensina. E ambos criando os filhos na doutrina do Senhor. Os filhos serão tementes a Deus e obedientes aos pais. Porque os cônjuges que são fiéis a Deus é uma marca forte de um lar feliz. Mas me chega muitos áudios de mães questionando o porquê de seus filhos estarem, hoje em dia, muitos foram assassinados, ainda adolescentes. Outros estão em prisões por tráfico, por assassinato, por drogas. E muitas mães estão se questionando e a sua fé parece que vai diminuindo.
porque não sabe, não encontram explicação para isso. Irmãos, irmã, olhe, preste atenção. Às vezes a ausência de Deus em um lar, mesmo que os cônjuges sejam evangélicos, mas não estão em harmonia, às vezes. Então é impossível existir felicidade no meio da família, em que Jesus encontra-se do lado de fora. Fica difícil. Jesus encontra-se do lado de fora querendo entrar às vezes. E às vezes os cônjuges, pai, mãe, dá muita brecha. E nessas brechas, o diabo, ele entra, irmã e irmãos. Temos que tapar as brechas. Como é tapar as brechas, missionária? Irmãos, vou lhe dar um exemplo. Se sua casa, ela tiver muita brecha, ela tiver muitos buracos, vamos dizer, nas telhas, quando chover, vai pingar dentro e vai molhar. Você vai ter que consertar as telhas para que quando chover não molhe dentro da sua casa. Se existir alguns buracos na parede, vão entrar bichos. E você vai ter que fechar esses buracos. Eu estou trazendo um fato real para que você entenda. E as brechas na vida espiritual são os nossos pecados, são as nossas negligências. Mas, irmãos, como fazermos para não negligenciarmos? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas, irmãos, não questionem o Senhor. Sabe por quê? Porque até os filhos dos homens de Deus da Bíblia, eles trouxeram muitos desgostos aos seus pais. Não pense que foi tudo mar de rosa, não, irmãs e irmãos. Não foi. Não foi um mar de rosa, não. Muitos deles fizeram coisas que angustiaram a seus pais. Muitos. Na Bíblia, na própria Bíblia, imagine. Eu vou citar um exemplo. Em Gênesis 4, 1, 8, 13, fala de Caim. Fala que Caim matou Abel, seu irmão. Caim falhou, porque não teve temor no Senhor. Abriu um espaço enorme em seu coração. Deu lugar à inveja e à maldade. Isso resultou em amargura, muita tristeza para seus pais, imagine. E terminou, irmãs, com o primeiro homicídio sobre a terra. Infelizmente aconteceu isso no seio da primeira família. Caim matou Abel, seu irmão, por inveja. Aí já existia, irmãos. Já existia. Temos vários exemplos de filhos que negligenciaram o temor do Senhor. Foram motivo de grande tristeza para seus pais. De grande tristeza para seus pais. Os filhos de Davi. O que dizer dos filhos de Davi? Apesar de Davi ter sido um rei, um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, ele falhou. Ele falhou no seu próprio comportamento. E seus filhos pagaram um alto preço. Está escrito em 2 Samuel 13, 1, 3, 8, 15. Eu estou falando rápido porque essa mensagem, irmãos, em um áudio não vai dar para concluir. Davi teve um filho chamado Amon.
que causou uma tristeza imensa em Davi. Amon se deitou com a sua... Imagine, deitar com a irmã. O irmão deitou com a irmã. E isso foi um pecado de incesto. O filho de Davi, Amon. O outro filho que Davi teve, chamado Absalão, foi o terceiro filho que Davi teve. Causou muita angústia também em Davi. Ele matou seu próprio irmão, Amon. Veja bem, Amon deitou-se com a irmã. E foi um pecado de incesto. Lá vai Absalão, o terceiro filho de Davi, e matou Amon, que tinha se deitado com a sua irmã. E o plano de Amon era ficar com o reino. Era apoderar-se do trono, e ele se rebelou contra seu pai, matando seu irmão. E vejam, irmãos, que coisa tremenda. Mesmo Deus dizendo que Davi era um homem segundo o seu coração, os seus filhos fizeram tudo isso. Imagine para a sociedade daquela época. Que pecado terrível, irmãos. Um irmão matar o outro e um irmão deitar-se com a sua irmã. Ter relações com a sua irmã. Já existiam essas coisas, irmãos. Porque Davi não tapou as brechas. Porque Davi, ele colheu o que ele plantou, infelizmente. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou. Quando adulterou com a mulher do seu empregado, do seu soldado, Urias, que ele mandou matar, para ficar com sua mulher Betseba. E daí, a geração dele só veio tendo problemas. Porque ele foi colhendo o que ele mesmo plantou. Mas Davi tinha um coração. Deus diz, porque ele se inclinava perante Deus e reconhecia o seu erro e o seu pecado e pedia perdão ao Senhor. E o Senhor o perdoava. O Senhor procura pessoas que tenham um coração humildes, que mesmo em meio a erros, que mesmo em meio a falhas, porque somos humanos e sempre seremos, nós possamos rasgar nossas vestes como fez Davi e pedir perdão ao Senhor de coração. Porque Deus sonda os corações, a qual ninguém vê, mas Ele vê. Palavra profunda, palavra forte. Abra o seu coração e deixe o Senhor fazer uma limpeza nele, em nome de Jesus. Que essa palavra queime e arda dentro do seu coração nesse dia. Que ela transforme algo dentro de você. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que ouve esse áudio. Que tenha sido de edificação para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém.